Oi. Gente, eu vou contar pra vocês do dia em que eu fui numa festa e deu tudo errado. E no final ainda teve briga. A festa começava às 6 horas da noite. E como eu sou uma pessoa muito pontual, eu cheguei faltando 10 minutos. 10 minutos pras 8. Quando eu cheguei no portão da festa, eu já vi que a situação tava um pouco fora de controle. Só no quintal já devia ter umas 50 pessoas. Até eu encontrar os meus amigos, eu vi de tudo. Tinha gente passando mal, tinha um monte de gente se beijando, se agarrando. A casa tava uma zona, o banheiro tava podre. Depois de rir horrores e comer muito, a dona da casa começou a fazer um escândalo. Alguém tinha jogado chiclete no cabelo dela. E dali pra frente, foi só pra trás. A festa virou um caos. A namorada de um menino viu ele pegando outra menina. Mas ela não bateu na menina não, ela bateu nele. Eu achei foi bom. Mas infelizmente separaram muito rápido. Aí a menina dona da festa, que eu não falo o nome dela porque ela me segue no TikTok, é Ana Júlia, gente. Ela me odeia e só me convidou pra essa festa por causa do irmão dela. Falei, tô leve. Ela com o cabelo cheio de chiclete, desligou o som e começou a dar esporro em todo mundo. Campainha toca. Sabe quem era? Os pais da Ana Júlia. E o pai dela começou a expulsar todo mundo. Aí eu e meus amigos fofoqueiros ficamos pertinho do portão do lado de fora, chamando o Uber e só aqui, ó, ouvindo a fofoca. Ele foi falar com o garoto e o garoto falou assim: não me encosta a mão, eu só saio daqui quando o meu Uber chegar. Isso o pai dela falou assim: você vai sair por bem ou por mal. Aí o garoto, que já devia ter uns 20 anos na cara, deu um empurrão no pai dela. Eles começaram a se bater muito. O pai da menina, por ser mais forte, conseguiu jogar ele pro lado de fora do portão. Os amigos do garoto do lado de fora, vendo que ele tava todo machucado, começaram a ameaçar o pai dela. Aí o pai dela foi, trancou o portão e ligou pra polícia. O resto da história eu tive que saber pelos outros, porque a porcaria do Uber chegou. Uma vez que um professor faltou lá na escola, e o nono ano, aquele povo ridículo, foi fazer aula de educação física junto com a minha turma. Só que tinha um pequeno detalhe: a minha turma e a turma do nono ano se odiavam, porque eles falavam que a gente era imaturo, um bando de crianças, que a gente só gritava. Era verdade o que eles estavam falando? Era verdade. Eles tinham o direito de zoar a gente só porque eles eram mais velhos? Sim. O professor de educação física tomou uma turma de cada lado da quadra e falou que a gente ia se enfrentar num jogo de queimada. Queimado, baleada, tiroteio, tanto faz. É aquele jogo que tu dá bolada nos outros. Ia virar um massacre. E eu, como representante de turma, falei assim: a nossa turma topa, vamos amassar eles. Aí, menina, o abate começou. Eles tinham jogadores fortes, meninas rápidas e habilidosas, mas a gente tinha o povo e o Clayton, que eu era um menino que já tinha repetido umas 5 vezes. Pensa num moleque grande. Reta final do jogo, do time do nono ano, só tinha uma menina lá que fazia ginástica, que eu não lembro o nome dela. E se eu lembrasse, eu ia expor ela aqui. A Júlia Pereira. Pensa numa menina chata. Meu time tinha sobrado quem? Eu, um carequinha, magrelo, baixinho, que sabia desviar da bola. Quando o Clayton foi queimado, ele queimou aquela songamonga da Júlia. A Júlia jogou, passou de raspão em mim. Mentira, gente, tinha queimado, mas se eu falasse a verdade, a gente ia perder. O time do nono ano começou a gritar, falando que tinha acabado, que eles tinham ganhado, que tinha me queimado. O professor perguntou assim: queimou, Rômulo? Aí eu falei assim: claro que não, pegou de raspão. Aí as duas turmas começaram a discutir uma com a outra. Quem tava do lado de fora entrou pra me defender, outras pessoas querendo me matar. E tinha virado um circo, uma arena. Só começou a se xingar e daqui a pouco tava uma massageando o outro. Um desastre, uma gritaria. Aquilo lá tava uma maravilha. O professor e 2 inspetores separaram o pessoal que tava se ajudando. O professor gritou: Rômulo disse que não foi queimado. E o jogo acabou. Foi uma comemoração. Mas no mesmo dia, os moleques do nono ano se juntaram de mulão e me cercaram no portão da escola. Oi. Alunos que tem em toda a sala de aula, parte 9. O primeiro é o aluno apaixonado. É aquele aluno que gosta de alguém que provavelmente é da sala dele. Ou seja, ele tem que conviver 6 horas por dia com a pessoa que ele gosta. E aí tem 3 possibilidades. 1, a pessoa que ele gosta não gosta dele. Segunda possibilidade, a pessoa que ele gosta também gosta dele e eles estão desenvolvendo isso. E 3, a pessoa que ele gosta não faz ideia do sentimento dele. Esse aluno geralmente só quebra a cara, tá? Segundo tipo de aluno, é aquele ser humano que escuta o professor falando assim, ó: gente, eu vou anotar isso aqui no quadro porque é muito importante. Aí depois que o professor tá 5 minutos escrevendo no quadro, esse aluno atribulado pergunta: é pra copiar, professor? Não, ô idiota. É pra tu pegar o quadro e levar pra tua casa, aí tu estuda lá. Terceiro tipo de aluno é aquele aluno que sempre tem bala, pirulito, chiclete, alguma coisa. Parece que ele é filho de dono de um mercadinho. Esse aluno geralmente é pão duro. Vai ter 50 balas na mochila dele. Ele só vai te dar se você ver que ele tem e pedir. Quarto tipo de aluno é o tanto faz. Tem aula, tá bom, não tem aula, tá ótimo. Tirou nota boa, tá bom, tirou nota ruim, tanto faz. Ele chegou no nível que ele tá cagando pra todo mundo. Quinto tipo de aluno é aquela garota. Eu tenho tanta coisa pra falar desse tipo que eu não sei nem se vai caber num vídeo só. Primeiro de tudo, ela anda desfilando. É o tipo de menina que acha que tem intimidade com todo mundo. Tipo de menina que se acha engraçadona. Ela é uma pessoa inconveniente. Faz perguntas e comentários totalmente desnecessários. Tem professor que nem suporta. Sexto tipo de aluno é o aluno bem informado. Esse aí sabe de informações da escola inteira. Sabe que professor que vai faltar, que professor que tá doente, o dia que tem reunião dos professores, o dia que tem conselho de classe, quem brigou com quem, que dia que vai ter briga, quem vai brigar,
quem gosta de quem. E esse aluno fica no grupo das Maria Fifi. É composto em torno por 4 pessoas que fofocam de todo mundo. Oi, alunos que tem em toda sala de aula, parte 3. Vou começar falando do aluno isolado. Se ele tem 2 amigos é muito. Geralmente ele senta na fileira do canto. E tem gente que nem sabe da existência dele. A grande maioria das vezes esse aluno é o aluno tímido também. O segundo tipo é o casal não assumido. Todo mundo sabe que eles se gostam. Mas eles admitem? Não, eles não admitem. Eles ficam implicando um com o outro, se abraçam de vez em quando, vivem falando um do outro. Muita briguinha, muito papinho, muita implicância, muita agarração. Dá um leve nervoso. Outro tipo de aluno é o aluno famoso, tipo filho de vereador. Ele conhece quase a escola inteira, ele fala com todo mundo. Até os funcionários do colégio já conhecem ele. Ele é super gente boa, super sociável. Ele só tem um problema. Ele fala muito. Consequentemente, ele fica no grupo do cochicho. Sabe aquele grupo que fala a aula inteira? Fica só assim, ó. Isso quando eles não começam a rir igual maluco. O único problema é que às vezes atrapalha. Fora isso, ok. Outro tipo é o aluno queridinho dos professores. Geralmente é o nerd, ele senta próximo mesmo dos professores, muito inteligente, faz dever de casa, ele tira as melhores notas. Enfim, toda sala de aula tem um desse. E por último, nós temos a aluna escandalosa. Antes dela chegar na escola, a gente já tá ouvindo ela. Porque ela não fala, ela grita. Ela não ri, ela toca uma sirene. Essa menina que grita geralmente anda em um grupinho de 3. E elas estão sempre rindo, não importa o dia, não importa o motivo. Só que essa em específico se destaca porque ela grita tanto que parece uma arara. Oi, enquanto essa receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que eu fiquei preso no brinquedo do parque aquático. As coisas começaram a dar errado quando a gente chegou no parque. Porque na hora de entrar naquele ninho de mafagafo, falaram que não tava podendo entrar com comida. E quem levou comida deixava no armarinho, ganhava a chave e só podia pegar a comida quando fosse embora. Mas aí eu deixei minhas comidas lá e entrei na força do ódio. Fazer o quê? Esperança é a última que morre, né? Nesse caso, foi a esperança que me matou. Aí fui eu andando em direção à piscina com um pouquinho de felicidade que ainda me restava porque eu sou pobre e tava num lugar diferente. Cheguei na beira da piscina, quando eu botei o meu pé na água, eu só escutei um apito na minha direção. Aí eu já olhei assim, né? Nisso o salva-vidas falou assim, ó. Não pode entrar de bermuda, só pode usar sunga aqui. Mas aí fui eu pros brinquedos, igual um grilo de sunga e com fome. Cheguei na fila que tava aparecendo doação de cesta básica, pra escolher em qual tobogã que eu ia, né? Tinha os mais simples, os tranquilos, os médios que tinham um pouco de adrenalina e os brinquedos da morte com não sei quantos metros de altura. Decidi ir no brinquedo da morte. Aí fui eu, subi naquela escadaria do Monte Everest. Todo cagado eu entrei naquele troço e fui descendo. Durante 5 segundos eu fui muito feliz lá dentro. Ele era redondo, todo fechado, tava descendo rápido, adorei. Do nada, o meu corpo agarra no meio daquele negócio. E eu entalei. Não descia mais, não tava mais escorregando. Eu comecei a ter um infarto, comecei a chorar, gritar minha mãe em outra cidade. Aí eu comecei a me puxar pelas paredes pra eu descer. Chorando horrores com um cagaço de alguém descer e me dar uma pancada nas costas. Só sei que eu fiquei desesperado. Depois de muito esforço com os meus braços de graveto, eu peguei tranco de novo e continuei descendo. Na mesma velocidade que o meu brilho voltou porque eu tava escorregando de novo, ele foi embora quando o tobogã ficou reto. Durou 1 segundo até eu chegar lá embaixo. Eu desci com tanta pressão que eu cheguei lá embaixo com o gosto da sunga na minha boca. Ainda engoli água naquela merda. Pra mim, o passeio acabou ali. Fui eu pra piscina das crianças cheia de mijo e fiquei lá até a hora da gente ir embora. Aí quando eu estava no meio da viagem voltando pra casa, que eu fui abrir a minha mochila pra comer porque eu tava morrendo, eu vi que eu tinha deixado a minha comida na porcaria daquele parque. Oi, se você faz alguma dessas coisas, para de fazer agora. Primeira coisa é se diminuir. Pronto, não basta a vida tentar te derrubar todo dia, aí você mesmo se coloca pra baixo, falando da tua aparência, da tua personalidade, da tua vida triste. Parou agora. Você é maravilhoso e único do seu jeito. Se você não for a melhor pessoa pra você mesmo, quem vai ser? Me diz aí. Eu te respondo, ninguém. Isso mesmo, ninguém. Segunda coisa é dormir pouco. Você sabe muito bem a hora que você tem que levantar pra fazer suas coisas, não sabe? E você também sabe que dormir é essencial pra nossa saúde, né? Pra beleza e tudo mais. Então me responde por que você dorme 4, 5 horas por noite. Você tem problema? Cara, se economiza, tira um tempo pra você descansar. Depois não sabe porque tá de mau humor. Dá um tempo do celular, cara. Dormir é tão bom e faz tão bem. Então começa a separar um horário, por favor. Obrigado. Terceira coisa. Para de se afastar da tua mãe. Ah, mas a minha mãe não me entende. A gente vive brigando. Não interessa. Sabe quem vai ser a única pessoa que vai estar por você até o final? Exatamente, a sua mãe. E sabe quem estava desde o começo? Olha só, ela também. Então, por mais que ela não consiga te compreender, ela te ama e quer o teu bem acima de todas as coisas. Então para de responder ela, para de ignorar ela. Começa a ajudar ela mais. Já parou pra pensar na quantidade de vezes que ela colocou você na frente das necessidades dela? Então você levanta agora e vai dar um beijo nela, mandar uma mensagem pra ela fazer alguma coisa. Última coisa. Para de ligar pra opinião dos outros. Ai, não vou colocar essa roupa porque vão rir de mim. Não vou fazer isso no meu cabelo porque vão falar.
Meu querido, vem aqui que eu vou conversar com você. Tem alguém comprando alguma coisa pra você? Tem alguém te dando alguma coisa? Tem alguém perguntando se você tá bem? Tem alguém perguntando se você quer um abraço? Ligue somente pra tua opinião e faz só o que você se sente confortável em fazer. É isso, beijão. Toda a minha sala de aula começou a pegar fogo e o menino trancou a gente lá dentro. Nesse dia, tava muito quente. A professora que tava dando atividade pra gente não gostava do ventilador. Então, durante a aula dela, parecia que na minha sala tava fazendo um churrasco. E a carne do churrasco era a gente. Tinha um carequinha na minha sala suando frio, assim, ó, suando até pelo olho. Era eu, gente. Menina fazendo leque, trabalhando com um caderno. A sala era podre. Janela toda emperrada, nojenta, travada, não podia abrir. Mas aí, por um milagre, aquela professora teve que sair cedo e deixou a gente fazendo atividade. No momento que ela pisou pro lado de fora da sala, já começou uma discussão sobre ligar ou não ligar o ventilador. Teve que fazer votação. Começamos pela Giovana, a espanta-tubarão, a quebra-pescoço, a menina mais barraqueira da escola. Ela voltou pra ligar o ventilador. E sua votação acabou, porque ninguém ia bater de frente com ela, ela queria ligar e ligou. Ele começou a fazer esse barulho assim, ó. Só que não tava girando. Aí todo mundo começou a olhar, torcendo pra aquela merda começar a girar. E de repente o ventilador começou. Aparecendo ano novo, solta de fogos, tiroteio. Aí começou a subir um cheiro de queimado. O pessoal rindo, se divertindo. O ventilador começou a soltar um cheiro insuportável de queimado. E a galera começou a ficar agitada, desesperada. É a Júlia, uma menina muito nojenta, que não deixou eu falar o nome dela, então eu não vou falar. Ela levantou e falou assim: vocês não precisam ficar desesperados, é só desligar, né? Pegou no negócio que ele desliga o ventilador e fez assim, ó. O ventilador parou realmente de girar. Fumaça cinza que tava saindo dele ficou preta. Aí começou a sair faísca, a fazer barulho de explosão. A sala era a única que tinha chave e ficava pendurada na porta, porque antes a sala era um depósito. E o menino pra falar com a nossa turma trancou a porta da sala. Começou uma gritaria. Pessoal socando a janela, chutando a porta, procurando a chave de todo jeito que dava. O povo tossindo. Aquela fumaça começou a alastrar dentro da sala de aula. Os meninos tentando arrombar a porta. Do nada, um dos meninos dá um grito e ele fala assim: gente, fui eu que peguei a chave, foi pra atolar vocês, mas eu não sei onde eu coloquei. No que a furacão tava pronta pra voar em cima dele, uma menina pegou e gritou: achei! Aí abriram a porta, a gente saiu correndo fazendo um escândalo na escola. Aí inspetou o seu Carlão, pegou o extintor de incêndio e tacou em cima do ventilador. Aí eu, a barraqueira, Giovana Furacão e a Júlia enjoada, fomos direto pra diretoria. A gente reclamou de tudo que a gente podia e explicamos a situação toda pra ela. Eu falei tudo que tinha pra falar, falei mesmo. Enquanto eu tava falando, a diretora pegou, levantou da cadeira dela e falou assim: abaixa o tom. Aí eu falei: não. Aí ela: é o quê? Aí eu falei assim, me empolguei, desculpa. O diretor olhou pra nós três e falou assim: vocês estão vendo que a escola tem um monte de problema? Eu vou fazer um favor pra vocês. A partir de agora, vocês são representantes do programa estudantil. Ou seja, a gente quer mandar naquela escola. Mas por causa do jeito que a gente falou com a diretora, ela deu advertência pra nós três. Oi. Todo grupo de amigo tem. A primeira pessoa é a lerda, ou tem um raciocínio mais lento. Aí às vezes você tem que repetir 10 vezes o que você falou. Sabe as piadas irônicas? Você não pode fazer com ela, porque ela não entende. Aí pra não te deixar sem graça, ela vai ficar rindo assim, ó. A segunda pessoa é a pessoa engraçada. Todo grupinho precisa. Essa pessoa engraçada costuma falar besteira o dia inteiro. Ou ela só é uma pessoa confusa, perdida na vida, e que acaba sendo engraçada por isso. A terceira pessoa é a que sofre por contatinho. Ela tem 376 pessoas gostando dela. Aí ela sofre por um que não tá nem aí e fala dessa pessoa o dia inteiro. A quarta pessoa é aquela boa nos argumentos. Ninguém discute com ela, meu querido. Ela é o próprio lacre. Se você mexer com os amigos dela, ela vai esculachar as tuas próximas 10 gerações. E essa pessoa geralmente não abaixa a cabeça pra ninguém. Outro tipo de pessoa é a Maria Fifi. A Maria Fifi é a informante do grupo. Ela geralmente conversa com um monte de pessoas, colhe todas as informações e conta pro seu grupinho pra fazer chacota com a cara dos outros. Por último, tem a pessoa que a vida surra ela. É aquela pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, problema com os pais, insegurança. E sabe o que ela faz com isso? Ela se zoa. Os amigos até ficam preocupados, só que ela faz tanta piada com os problemas dela, e é tão sarcástica às vezes, que nunca dá pra saber se ela tá bem ou mal. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóides decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo Sabichão falou assim: pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei: bora! E o Patati, o bobão, o retardado do grupo, falou assim: pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim: você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim: não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim: eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim: acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim: então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele
Em meio ao caos, eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido coco antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim. E vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos. O Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei, vamos continuar andando, por favor? Aí ele, mas eu caí. Eu falei, não interessa. Nisso, lá no fundo, eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei, se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? 3 dias depois com as mesmas pessoas. Vou contar pra vocês o dia que a minha amiga se mijou no ônibus. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo essa receita aí. Cheguei na escola com a minha amiga e já tava dando tudo certo, porque a luz tinha acabado. Aí a escola virou uma zona. E a galera começou a sair de sala. Aí, de repente, a luz voltou e a diretora apareceu. Isso foi um corre-corre, um empurra-purra, uma gritaria. E a minha amiga Rayane Fura-Olho deixou o celular pocket dela cair no chão. E todo mundo saiu chutando. Ela foi conseguir pegar ele lá do outro lado do corredor. Quando tava quase na hora da gente ir embora, a menina da nossa sala, a Brunão Delicada, decidiu subir em cima da mesa pra fofocar. E ela não sossegava. E não deu outra, a mesa caiu. Aí foi ela, o material e a dignidade toda pro chão. Depois que a sala toda riu, inclusive eu e a minha amiga, eu fiz o papel de colega e fui perguntar se tava tudo bem. Mas aí a Brunão nem se machucou. Não muito. Aí eu e minha amiga pegamos o ônibus pra ir pra casa. Só que tava tão cheio, que se alguém peidasse lá dentro, umas 6 pessoas iam morrer. Aí eu e minha amiga maluca, que eu não vou revelar o nome, Lorena Pé de Peixe, começamos a rir muito. Porque a gente começou a lembrar das coisas que tinham acontecido no dia. Só que aí na curva, o motorista perna de tábua não pisou no freio. E o cara sem noção, bife de rato que tava atrás de mim, achou que tava num filme e não segurou em nada. Deixou a vida levar ele. Só que a vida jogou ele pra cima de mim. Aí ele caiu, me espremeu contra a barra, eu me desequilibrei e dei uma leve encostada na cabeça da moça na minha frente. Aí pronto, a minha amiga começou a rir e não conseguiu parar mais. Teve uma crise de riso, chorou horrores junto com o riso. Só que aí começou a subir um cheiro de xixi muito forte. Aí eu pensei, ou eu tô mijado, ou alguém fez as necessidades básicas dentro dessa merda. Deu 2 minutos, a minha amiga puxou a cordinha e falou, esqueci que eu tinha que comprar um negócio pra minha mãe e desceu correndo do ônibus. Eu olhei a Pé de Peixe descendo e falei, tá, tudo bem, deixei passar. Depois de 2 anos eu fui saber a verdade. Nós estávamos conversando sobre as humilhações que a gente já tinha passado. Porque não basta ser pobre, a gente tem que passar uma vergonha. Aí a minha amiga confessou pra mim que ela tinha se mijado naquele dia que o cara tinha caído em cima de mim. Ela me contou porque já tinha passado muito tempo. Tava mais tranquila. Aí sabe o que eu fiz? Contei pra todo mundo! E hoje em dia ela nem fala mais comigo. Enquanto a receita vai passando, eu vou contar pra vocês o dia que o meu professor teve um surto. A minha sala definitivamente era a pior da escola. Só tinha gente maluca e estranha. E nesse dia em específico tava todo mundo com fogo. Era riso, era fofoca, era música, era briga, era dança. Aí teve uma troca de professores e entrou o professor bonzinho. Só que geral tava cagando pra aula dele. E simplesmente fingiram que ele não tava lá. Aí a menina do fundão incorporou o espírito da escola de samba, começou a cantar e fazer batuque na mesa. E o povo do fundão começou a animar e cantar e bater junto. O professor calado, escrevendo no caderninho dele. A sala tava parecendo aqueles bailes do Rio de Janeiro. E eu na minha mente assim, ó, vai dar merda. Aí o professor calmamente se levantou, botou a mão aqui assim, ó, e falou, eu vou contar até 3. Quando ele ia falar o 2, ele já explodiu. Ele pegou o livro dele e bateu no quadro. Pá, pá, pá. Aí a música parou. O cara que tava rebolando, se remexendo, foi se remexendo devagarzinho pro seu lugar. O cara tava gritando, fofocando, calou a boca. E ele começou a humilhar todo mundo. Aí ele falou, eu desisto de dar aula pra vocês. Só que antes de eu sair, todo mundo perdeu 3 pontos na média. Tirando o Matheus, que era um nerd, que era calvo aos 12 anos. E a Júlia, que a personalidade dela era ser inteligente e quieta. E o pessoal começou a se indignar. Porque teve uma galera que tava com a média 2,5. Perdeu 3, a pessoa ficou com um ponto negativo. Aí foi um chororô, uma reclamação. Só que não adiantou, ele realmente tirou 3 pontos de todo mundo. Aí depois eu fiz o sonso e fiz muita chantagem com o professor. E ele recuperou os meus pontos da minha amiga. Porque a gente realmente estava quieto até a música começar. Depois desse trauma, a minha turma ficou sem fazer bagunça. Durante 3 dias, porque depois voltou tudo normal. Eu vou contar pra vocês o dia que quase deu polícia na minha escola por causa de uma caneta. Era mais um dia normal na escola pública. Aí na minha sala tinha uma menina que ela tinha vindo de colégio particular. E ela não tinha se acostumado ainda com as leis do colégio público. Aí chegou ela desfilando como sempre, depois do intervalo, e foi mexendo no material dela. Nisso, ela começou com uma coceira na cabeça, se remexendo toda procurando no material dela. Aí eu pensei, ou ela tá infestada de piolho, ou vai dar merda. Aí depois de um tempo mexendo no material, ela levantou a cabeça, olhou pra sala toda e falou, roubaram a minha caneta. E ela em seguida começou a fazer um escândalo. Ah, que não sei o que, não sei o que lá, que eu não saio daqui enquanto não acharem a minha caneta. Aí percebendo que ninguém tava ligando pra ela, ela falou assim com a professora, eu vou na diretoria pra chamarem a polícia então. Aí a turma toda sincronizada olhou pra ela e começou a rir. Aí a professora, que defendia ela,
Pessoal, eu quero seguir com a minha aula, acha essa caneta? Por fim, todo mundo começou a procurar, né? Aí tinha 2 droguinhas na minha turma, né? Ela foi no que ela mais odiava e falou assim: deixa eu ver tua mochila aí, eu acho que foi você tá rindo muito. O menino, obviamente, não deixou ela olhar a mochila, ela começou a surtar, a gritar, maluca. Tava um coça-coça naquela cabeça. Por fim, depois de muita luta, quase chamando a diretora, o Zé Droguinha que ela gostava levantou e falou assim: pô, tava aqui comigo, que eu tava brincando contigo. Zé Droguinha que roubava material de todo mundo. Aí, como ela gostava dele, ela virou e falou assim: ah, seu bobo. Ela fez mó auê pra procurar a caneta. Quando achou o ladrão, ela só riu pra ele e falou: seu bobo. A partir desse dia eu não tive mais raiva dela. Eu tive ódio. A sorte dela, que eu não vou nem falar o nome dela, Rayane, é que eu não mexi um dedo pra procurar aquela caneta. E também que ela não pediu pra revistar minha mochila, senão a gente tinha tido um problema ali, naquele momento. Eu vou contar aqui pra vocês o dia que eu quase morri atropelado e virei asfalto. Enquanto eu conto a história, vai assistindo essa receita aí. Eu era pequenininho, nanico, rebaixado. Aí a minha mãe decidiu me libertar do cativeiro. Eu, óbvio, fui pra rua brincar de pique-esconde. Aí fui eu, né, do tamanho de um pincher, pedir pra brincar. Aí o menino que tava brincando, ele não gostava de mim. Só porque eu era muito bom em todas as brincadeiras e ele sempre perdia pra mim. Aí ele falou pra mim: tá contigo então, menor. Porque a gente já bateu folhinha de abacate, ninguém me combate, bate comigo, bate com Deus. Vai contar, anda, anda. Gente, eu já sabia da regra. Se tá todo mundo brincando e você chega por último, tá com você que conta. Só que ele falou assim comigo pra ele se achar, porque nunca tava comigo. Aí eu olhei no olho dele, sabe o que eu falei? Nada, porque ele tinha o dobro do meu tamanho e ele ia me bater. Aí eu fui contar e na minha mente só tinha um objetivo: achar ele pra tá com ele na próxima. Só ele, o resto não importava. E foi o que eu fiz quando eu vi aquele atribulado dentro da lixeira, igual um rato. Eu nunca corri tanto na minha vida. Quando eu tava quase chegando no lugar, eu fui atravessar a rua, né? Eu tava num ódio que eu não olhei pro lado. Aí quando eu estava no meio do asfalto, eu só escutei o barulho de um carro derrapando, uma luz branca chegando assim. Eu quase levantei a mão pro alto e glorifiquei, porque pra mim ali eu já tinha morrido. Só como eu tava muito rápido, eu passei e o carro só deu uma esbarradinha. Graças a Deus. Nisso eu rodopiei e caí na calçada, aí o motorista saiu, começou a me humilhar, xingou 20 gerações da minha família e perguntou onde eu morava, pra falar com os meus pais, né? Aí o menino que não gostava de mim, que eu não quero citar o nome dele pra não expor ele, Gabriel, foi e contou onde eu morava. Aí o cara foi lá, fez mó barracão na frente da minha casa e minha mãe me chamou. Aí fui eu pra casa, do tamanho de um anão, mancando e chorando horrores, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia ser atropelado de verdade, só que dessa vez pela minha mãe. Mas ela ficou tão preocupada que ela não me encostou. Ela só me deixou de castigo. Por 3 anos. Oi! Enquanto esse vídeo tá passando, eu vou contar uma vergonha que eu passei que poucos sabem. Estava eu e a minha prima, já tava de noite e eu fui atravessar a pista, quase chegando em casa, gente. Aí eu esperei o carro passar e corri. Eu sabia que tinha uma calçada do outro lado, só que o chão tava todo muito escuro. E a minha prima me acompanhando. E enquanto eu estava correndo pra chegar do outro lado, de repente o chão sumiu. Eu fiz isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu caí no bueiro. Mas na hora não teve graça, porque doeu. As minhas pernas ficaram pra dentro do bueiro, meu peito bateu no chão, a mochila passou por cima de mim. Ou seja, eu fiquei igual um sapo no chão. Aí a minha prima, uma pessoa gentil, que ajuda o próximo, olhou pra mim, botou a mão na cintura e falou: ué! Levanta! Aí eu tirei minha perna do esgoto, levantei. As minhas pernas tudo machucadas, minha calça toda suja. Eu tava com tanta vergonha que a dor não importava. Eu só queria ir embora. Aí a minha prima olhou no fundo dos meus olhos e perguntou: você tá bem? Aí eu mancando falei assim: ai, tô bem. Ela começou a rir. Ela não riu pouco, ela riu muito. Aí a gente chegou em casa, vi pro banheiro pra lavar os meus machucados. Foi o tempo que minha prima utilizou pra contar pra todo mundo da minha família, pra todo mundo que ela conhecia. Faltou só ela postar no stories que eu tinha caído na merda do bueiro. Quando eu desci pra falar com o povo da minha família, eu já tava conhecido como Ratatouille. Mas eu não guardo o rancor da minha prima não, tá tudo bem. Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês a maior briga que eu já vi na escola. Que entrou uma menina na minha turma, que ela se achava brabona, ficava tratando todo mundo mal. Eu e minha amiga só aqui, ó, na observação. Porque o mundo não gira não, ele capota. Tava eu e minha amiga sentado no refeitório, a gente já tava levantando pra ir embora. Isso começou uma conversa entre as meninas, de que a aluna nova tinha pegado o famosinho da escola. Na mesma velocidade que eu e minha amiga levantamos pra ir embora, a gente sentou de novo pra ouvir a conversa. Esse famosinho que a menina nova tinha pegado, namorava uma menina do 9º ano. E não namorava qualquer uma não, tá? O apelido dela era Júlia Furacão. Não demorou 5 minutos pra uma das populares espalhar a fofoca pra escola inteira. A gente só ouviu um barulhão. Bum! Era a Júlia, do 9º ano, na nossa sala. Ela foi direto e reto na menina nova. Apontou o dedão na cara dela e falou assim: tu que ia talarica, né, a brabona? Na hora da saída a gente se vê. E eu e minha amiga só que assim, ó. Então, quando a nossa turma saiu, a rua em frente à escola tava cheia. Foram 2 minutos de conversa, elas já estavam quase se resolvendo. Aí a Júlia Furacão falou assim: ó, abre teu olho porque na próxima tu vai ficar careca. Aí a menina nova, em vez de calar a boca, e falou assim: não fica me ameaçando só porque você tomou chifre não, tá? E as duas começaram a brigar. Aí depois de um tapa aqui, um soco aqui, uma mordida ali, Júlia enrolou a mão no cabelo da menina nova e começou a girar ela.
e depois soltou. A Luna Nova rolou, caiu no chão. Aquilo lá tava perfeito. No outro dia, a mãe da Luna Nova fez um barraco na escola. Ficou gritando pelos corredores, jogou carteira no chão, falou que ia processar a escola. E processou mesmo, tá? A diretora foi em todas as salas e falar que tocar no nome da Luna Nova tava proibido, que o assunto da briga tinha que morrer. A Júlia Furacão foi expulsa. E a Luna Nova, que eu não posso falar o nome por causa dos processos que a escola tomou e por causa da proibição da diretora, é Letícia, gente. Ela sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre ela. Oi, estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com meu celular descarregando. E pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já tava perto. Aí quando eu fiz sinal, já tava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse: "Qual é, menor? Qual é? Que horas são aí? Que horas são?" E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso. Tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar da minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele: "Pô, me deixa em paz, cara!" E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim: "E qual é, minha nota de marola?" E começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Aí eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade de socar. Oi, fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia. Quando eu saí do carro e vi que eu realmente estava na praia, eu surtei, fiquei assim, ó. Olha o mar, olha a areia, mãe, ele vem de água de coco, Igual um idiota, um bobo. Eu já fui tirando minha roupa pra eu ir nadar. Aí a minha mãe falou assim: "Esse mar tá agitado. Só vai no fundo com o seu tio. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai te ajudar." Vou nem falar o nome dele, tio Carlos. Aí eu olhei pra ela e falei assim: "Eu sei nadar, né, mãe? Me respeita." Até aí o dia tava perfeito. O sol fritando a pele e a água do mar na temperatura do xixi da Frozen. Quanto mais passos eu dava pro fundo, mais o mar me puxava. Eu nem tava ligando, tava com o tio Carlinho e tava... indo embora. Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão. E o tio Carlos, falou assim: "Aí o mar tá muito violento." Ele falava assim que ele era fumante. "Quando a onda vir, eu vou te avisar, a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente." As 3 primeiras ondas a gente mergulhou junto porque ele me avisou. Depois da terceira onda, veio uma gigante atrás. Aí eu fiquei lá, né, todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar. Ele foi nadando na direção dela e mergulhou. Aí a onda foi crescendo assim, gigante na minha frente. Não dava mais tempo de mergulhar, eu sabia que eu ia morrer. Eu abri meus braços e falei: "Amém." Nisso a onda quebrou em cima de mim. Entrou água no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, no meu olho. Fui levado numa velocidade. Na hora que eu bati no fundo, na areia, eu comecei a capotar, virar cambalhota. Nesse meio tempo, engolindo muita água. Quando a água voltou, eu tava jogado, largado na areia. Aí eu levantei, vi que eu tava todo ralado, minha sunga no pé. Eu me ajeitei, fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar. Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos, alcançou a minha alma e disse: "Me respeita. Eu te avisei pra tomar cuidado." Aí o passeio acabou ali pra mim. Fui da praia até em casa reclamando do tio Carlos. Fiquei todo dolorido, todo machucado. Peguei trauma real. Só fui de novo depois de anos. Mas só porque eu sou pobre e moro longe da praia mesmo. Oi! Vou contar pra vocês do dia em que teve polícia na minha escola porque roubaram as lojas americanas. Alguns delinquentes da minha escola se juntavam pra roubar umas lojinhas no centro da cidade. E isso depois da aula e uniformizados, porque eles eram burros e não sabiam que ia dar merda. E realmente durante um tempo eles estavam conseguindo roubar. É aí que eles começaram a achar que eles estavam vivendo uma série, La Casa de Papel, Os Imbatíveis. E foram roubar as lojas americanas, que tem 45 mil câmeras e 70 seguranças. E por incrível que pareça, eles conseguiram lotar o bolso de coisa e sair de lá sem ser pegos por ninguém. Aí no outro dia tinha um menino da minha sala, que eu não gosto de falar o nome dele porque eu acredito que atrai energia negativa. Eu não acho legal esse negócio de ficar expondo o nome dos outros na internet. Gente, eu não consigo, é Gabriel. Ele tava tirando da mochila dele um monte de biscoito, de bala, de doce. Foi aí que eu percebi que o Gabriel tinha roubado também. Meia hora depois, quando a minha turma tava quieta, porque a gente tava fazendo prova e só assim pra minha turma calar a boca. A gente escuta isso aqui, ó. Entrou a inspetora e uns 3 policiais. Aí a inspetora falou: "Os policiais estão aqui pra reconhecer os engraçadinhos que roubaram as lojas americanas ontem." Aí o policial simpático fez assim, ó, pro Gabriel: "Você aí, me acompanha." Apontou pro nosso grupinho e falou assim: "O
O carequinha aí também, ó, pode me acompanhar. E o careca era eu. Aí nós fomos encaminhados pra sala da coordenadora Valéria. Aí a dona Valéria me viu e falou assim: "Tio policial, você tem certeza desse aluno aí?" Apontando pra mim. Aí ela continuou: "Porque ele e as amigas dele ficaram na escola fazendo trabalho, né, Rômulo?" Aí eu, calmo e posturado, respondi, né: "Ah, eu não fiz nada, eu juro." Aí o policial falou: então eu me enganei mesmo, tá liberado. Resumindo o final da história: os pais de uns 8 alunos tiveram que conversar com os policiais. A galera com o uniforme da nossa escola ficou proibida de entrar nas lojas americanas. E quando eu cheguei em casa, fofoquei tudo pra minha mãe, menos a parte do choro. Oi, hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim: "Vai, cavalinho pocotó." Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem, porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayane, Aí eu falei pra ela: "Desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando." Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim: "Anda logo, cavalinho, pocotó, pocotó." Aí eu falei assim: "Ah, é?" E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? Eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim: "Menina, levanta daí." Aí ela falou: "Eu não consigo, eu tô presa." Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Nisso, alguém gritou assim: "A dona Rose tá vindo!" Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha, que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim: "Rayane, vai pro seu lugar agora! Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo." E sabe em que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo, porque era um bando de falso. Só que nesse dia a aula já tava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno pra ver se a gente tava fazendo atividade. E um por um ia mostrando o caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei pra minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michelle, Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga, ela tava distraída batendo no menino. Aí a professora falou assim: "Isso daí vai dar namoro, hein?" A turma começou a rir. Aí a Michelle, com o caderno na mão, simplesmente parou de bater no menino. Ele falou assim: "Ei, professora, para de brincar com isso, nada a ver." E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Era logo o caderno de 10 matérias. Aí a professora falou: "Sai da sala e vai pra diretoria agora." A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michelle ia pra diretoria, a professora começou a lacrar em cima da gente, falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma, a única que suportava a gente. Só que, tipo assim, era verdade o que ela tava falando? Era, cara, ela tava certa. Mas ela precisava falar naquele tom com a gente? Claro que precisava! Aí ela virou e falou pra todo mundo: "E a próxima gracinha, eu vou parar de ser legal com vocês." Só que tinham 2 palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso nas horas erradas. Esses 2 idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas 2 semanas depois, ela parou de dar aula pra gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite. Tudo. Menos a minha turma. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que o menino alagou a minha escola. Quando tinha troca de professor, nossa sala era no último andar e lá não tinha inspetor. Um povo sem noção que ficava andando pelo colégio. Ia beber água, ia no banheiro sem pedir pra ninguém. E eu e a minha amiga fazíamos parte desse grupo. Aí um moleque decidiu andar comigo e com as minhas amigas. Só que tem um pequeno detalhe: ele só fazia merda. Eu não vou falar o nome dele porque depois de um dia que eu e ele discutimos feio dentro de sala de aula, e ficou bolado comigo e nunca mais olhou na minha cara. É Pedro Henrique. Eu falo mesmo, ele fala mal de mim que eu sei. Nesse dia a professora chegou mais cedo. Ela olhou pra gente e falou assim: "Eu tô indo pra sala. Se em 3 minutos vocês não chegarem, ninguém entra mais." Fui eu correndo junto com a minha amiga e encher a garrafinha de água. Aí o Pedro Henrique, em vez de acompanhar aquele povo, ele foi comigo e com a minha amiga. Chegou no bebedouro e ele fez assim, ó: "Aí a diretora me deu esporro hoje, tô boladão, se liga no que eu vou fazer." Eu, com toda a calma do mundo, pra ele não se ofender, falei assim: "Escuta aqui, Pedroca, se tu der uma de maluco e der merda pra mim e pra minha amiga, eu vou contar pra dona Márcia que foi você que sabotou o sinal da escola até ele pegar fogo." Aí ele falou assim: "Tranquilidade, brother, tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, eu assumo o risco." Aquele sem noção abaixou atrás do bebedouro e começou a desenroscar a mangueira. No que ele desenroscou pela última vez,
começou a sair muita água. Foi eu, ele e minha amiga, os 3 mosqueteiros correndo pra sala como se nada tivesse acontecido. A cara mais sonsa do mundo. Ficamos, ó... Aí passou uns 20 minutos, só escuto o sinal tocando. A gente abriu a porta. Os professores falaram, o cano estourou, o cano estourou. O corredor tinha virado uma poça. O povo começou a ir embora, escorregava. Gente, um show de horror. Eu adorei. Aí não deu merda pra ninguém, todo mundo saiu mais cedo e ainda ficamos sem aula. Até o outro dia, porque a diretora olhou na câmera. Tava lá, os 3 patetas no bebedouro antes do alagamento. Oi, a Sofia acordou podre por dentro. Tava com enjoo, quase gorfando e dor de barriga. E a Sofia tava em semana de prova. Se ela perdesse aquela prova, ela ia o quê? Reprovar. Aí foi ela, né? A dona caganeira entrando na sala de aula. Depois de alguns tempos de aula, a professora distribuiu as provas e quem terminasse a prova podia ir embora. Aí a Sofia sentiu vontade de quê? De beber água? Não. De fazer xixi? Não também. De peidar? Sim. No que ela levantou a cintura de lado pra soltar aquele peido silencioso, fatal, ela percebeu que não tinha sido só peido. Ela tinha se cagado. Quando ela sentiu que cheiro de esgoto começou a subir, ela entregou a prova do jeito que tava, pegou a mochila dela e saiu. Porque a cada passo que ela dava, parecia que mais o estômago dela ficava solto. Então na hora de ir embora, só deu pra ver ela assim, ó. E quando ela viu que ela não precisava ir pra casa e sim de uma fralda, ela foi no banheiro da escola, pegou a roupinha de baixo que tava toda cagada, jogou na lixeira, botou a calça e foi embora. Gente, imagina a humilhação. Aí no outro dia na sala de aula, o povo tava querendo saber quem tinha peidado na sala de aula. E ficou parecendo que tinham jogado uma bomba atômica de queijo estragado misturado com cheiro de lixo. E a Sofia ficou calada. Aí entra a abençoada da diretora, que era um catiço igual um soldado. Eu só não vou falar o nome dela aqui, porque pediram pra eu não comentar, pra preservar a imagem da diretora. É Dona Rita, gente. Ela chegou na sala de aula e falou assim: nós encontramos uma peça íntima cheia de fezes no banheiro feminino. Analisamos as câmeras e já sabemos quem foi. Então, meninas, peço por gentileza para vocês terem um pouco mais de higiene e educação. E foi embora. Depois de uma semana, a representante da sala da Sofia, aquela boca de caçapa, descobriu com a dona Rita que tinha sido a Sofia que tinha cagado a escola. E ela espalhou pra todo mundo. No instante em que a fofoca vazou, aí a Sofia, em desespero, contou a história pra mãe dela. Falou que queria sair daquela escola. Aí a mãe dela, linda e maravilhosa, tirou ela daquela escola. Só no final do ano. Fofoca de uma das maiores brigas que eu já vi na escola. Parte 2. Recapitulando aqui a história pra vocês. A Giovanna Furacão, que era uma menina que todo mundo tinha medo, a mais barraqueira da escola, marcou de depois da aula resolver os problemas com a Raíssa Pimentel, que era uma menina que lutava 2 artes marciais, já tinha deixado uma menina careca lá na escola, mas isso é uma história que eu conto pra vocês outro dia se quiser, e que não tinha medo de ninguém, e todo mundo do primeiro andar da escola respeitava ela. A escola toda já tava sabendo que ia ter briga. Porque o menino lá que era fofoqueiro e tinha um grupinho, já tinha espalhado pra todo mundo. Aí juntou muita gente na porta da escola. E atrás da Giovanna, defendendo ela e gritando junto com ela, tava o bonde do segundo andar, que era o andar onde ela estudava. E atrás e do lado da Raíssa, tava o bonde do grupo do primeiro andar. Então aquela galera começou a se dividir em 2 grupos. Gente, era uma baixaria. O povo um xingando o outro, jogando bolinha de papel, uma gritaria. Eu percebi que tava uma maravilha. Porém, a gente já tava lá 10 minutos e nada de acontecer nada. Até que meu irmão, o pior aluno da escola definitivamente, mas que tava no grupo da Giovanna, falou assim no ouvido dela: a Raíssa acabou de gritar ali que tua mãe nasceu sem dente, desdentada, banguela, menor. Aí a Giovanna: ela falou o quê? E foi pra cima do grupo da Raíssa. Vocês já entenderam o que aconteceu, né? Briga de gangue. E não era pouca coisa não, tá? Juro, virou uma confusão. No momento em que as duas se encontraram naquela batalha toda, e eu assistindo de camarote, eu olhei pro lado de lance e vi o carro da polícia vindo na nossa direção. Só deu tempo de gritar assim, ó: os cana chegou! Filho, parecia um bando de ratinho. Todo mundo sai correndo, o povo tropeçando um em cima do outro. Ninguém foi pego, nem capturado. Não pelos policiais, porque a câmera de segurança do prédio gravou tudo. Aí, em menos de 3 dias, o conselho tutelar tava lá na minha escola, foram batendo de porta em porta de todas as salas, desde o 6º ao 9º ano. Tinha uma lista de nome e sobrenome da galera que tava envolvida na briga ou que tinha um péssimo comportamento naquela escola. Aí, minha filha, nessa lista já rodou um monte de gente. Tinha o meu nome da minha amiga, porque a gente fazia fofoca de todo mundo. Tinha a Raíssa Pimentel, tinha a Giovanna, tinha o meu irmão, tinha as barraqueirinhas do 6º ano, os moleques que só faziam merda do 8º, os piores alunos da escola. Depois que eles juntaram todo mundo numa sala só, apresentaram pra gente um novo projeto que a escola ia fazer, chamado Vivendo e Aprendendo, pra tentar melhorar o nosso comportamento. O plano era ótimo, tinha tudo pra dar certo, mas deu tudo errado. A professora que ia ficar com a gente era uma policial de 23 anos, muito educada, muito gentil. Pra lidar com a gente, você precisava ser no mínimo uma bruxa. A sala minúscula, a gente teve que sentar em duplas. Essas aulas aconteceram tanta coisa, deu tanta merda. É um exemplo, no primeiro dia de aula, um garoto lá ouviu um não da menina do nono ano que não queria ficar com ele, ele pegou a cadeira e tacou na janela de vidro. Nessas aulas
Foram as melhores aulas da minha vida. Oi, vou contar pra vocês do dia em que minha professora desistiu de dar aula porque peidaram na sala. Gente pobre de escola pública chegou na sala de aula. Aquele dia quente no verão, fomos ligar o ventilador. Foi o povo ligar aquela merda e começou a tremer, fazer um barulho estranho, soltar um cheiro de queimado. E antes que explodisse ou caísse na cabeça de alguém, desligaram ele. Naquele calor, foi a professora pisar na sala de aula, começou a chover. O povo começou a fechar as janelas. Depois de um tempo, copiando a matéria do quadro, a nerd lá da frente falou assim: nossa, que cheiro ruim, alguém peidou. Aí a turma virou um caos, né? Aquele ambiente tudo fechado, ventilador com cheiro de queimado, um calor, o povo tudo suado, meu nariz e meus órgãos já tinham derretido por dentro. Se alguém acendesse um fósforo naquela escola, a cidade toda ia explodir. E uma menina que tava dormindo na sala de aula, ela deve estar lá até hoje. Porque se ela não acordou com aquele cheiro podre, é porque ela desmaiou e entrou em coma. Sério, se um novo vírus tivesse que surgir, teria sido naquele dia naquela sala. Eu não sabia se eu tava no lixão, se eu tava no esgoto, eu só tinha uma certeza: se eu continuasse lá dentro, eu ia morrer. E eu e minha amiga aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aí a professora vira pra trás e fala assim: gente, tá impossível ficar nessa sala aqui. Vocês estão todos liberados pro intervalo mais cedo, hein? Quando o intervalo acabou, a chuva já tinha passado, as janelas já estavam abertas. Eu veio avisar que a gente ia ser liberado mais cedo, porque a professora tava passando mal. O inspetor, antes de fechar a porta, falou assim: ela tava com dor de barriga. A gente juntou, né? 5 mais 4, 11. E descobrimos que ela que tinha peidado. Não vou falar o nome dessa professora porque eu acho nada a ver, muito desnecessário. Gente, é Cláudia, nossa turma. Off sem os adultos saberem. Tirando o inspetor, que ele era da zoeira também. As tias da cantina, as tias da limpeza, os professores legais e todas as outras turmas da escola, só a gente sabia do apelido dela. Era Claudinha Cheirosa. Mas isso acabou no dia em que ela descobriu o apelido e humilhou a nossa turma. Oi, estava eu na minha pré-adolescência, brincando de pique-esconde, debaixo de um sol de 40 graus queimando minha careca, porque eu era retardado mesmo. Aí estava eu e os meus amigos brincando e rindo igual umas hienas. Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo, passou um moleque na rua 3 anos mais velho que eu. Só que esse moleque, aquele idiota, decidiu contar onde todo mundo estava escondido. Eu costumava ter medo dele, porque ele era mais forte. Só que nesse dia, a raiva superou o medo. Aí eu saí do meu esconderijo boladão, com meio metro de altura, e falei assim: gente, pode sair todo mundo, porque o babacão aqui, ó, contou onde a gente tava. Pra quê? Aí ele pegou e falou assim: o que que tu disse, menor? Aí eu, com medo, porém com muita raiva, respondi: eu gaguejei. Nisso eu olhei pro lado, os meus amigos estavam assim. Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado e fui chegando lentamente pra perto do meu portão. Enquanto aquele babaca, que eu esqueci o nome, Leonardo, foi vindo pra perto de mim falando: repete que eu vou te arrebentar, repete que eu vou te arrebentar. Eu já tava indo embora, quase pedindo desculpa. Aí ele falou assim, ó: você é igual a todos da tua família. Merda. Eu já tava quase dentro de casa, aí eu fiz assim: Não fala da minha família. aí depois eu saí correndo pra dentro de casa, falando pro meu pai que ele queria me bater. Aí meu pai me defendeu, mandou ele ir embora, e eu me saí muito bem nessa situação. Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele, porque ele jurava que quando ele me achasse ele ia me matar. Então, Leonardo, se você tá vendo esse vídeo e você me achar, eu vou fazer igual eu fiz da última vez: saí correndo. Oi, vou contar aqui pra vocês um dos dias mais vergonhosos da minha vida. A prefeitura aqui da minha cidade organizou uma corrida de bicicleta no bairro onde eu morava. E no folheto da inscrição tava dizendo que o vencedor ia ganhar um super prêmio. Quando liberou as inscrições, todo mundo saiu colocando o nome. E como eu não sou bobo nem nada, botei meu nomezinho lá também. Mas tinham 2 pequenos problemas. Eu não sabia andar de bicicleta. 2, eu não tinha uma bicicleta. Até que o meu vizinho, que era meio riquinho, que também ia participar da competição, viu o meu nome na lista de participantes, mas ele sabia que eu era pobre e que eu não tinha uma bicicleta. Ele me chamou lá em casa e me ofereceu pra competição a bicicleta velha dele. Gente, a nossa amizade era de irmão mesmo. E esse meu amigo falou que ia me ensinar a andar de bicicleta também. Sempre me ajudava quando eu precisava. E o nome dele eu faço questão de falar. Eu esqueci. Ele veio, né, com a bicicleta antiga dele pra me ensinar. Gente, não é reclamando, tá? Com todo respeito mesmo. Mas a bicicleta tava acabada, toda enferrujada. Os freios nem funcionavam direito. Os pneus estavam igual slime. O banco da bicicleta soltava. Mas eu não queria nem saber. Passaram alguns dias, chegou o dia da corrida. Eu sabia o básico do básico da bicicleta e fui pra linha de partida, né? Eu nunca vi tanta gente reunida naquela rua. Aí explicaram pra gente o trajeto. Contaram até 3 pro já. Foi eu e a criançada pedalando, fazendo as curvas, passando nos quebra-mola. Aí chegou a hora da ladeira, né? Os ricos colocando na marcha leve pra bicicleta ir mais rápido. E a bicicleta não tinha nem corrente direito, imagina a marcha. Quando chegou lá em cima e eu vi a rampa que a gente ia ter que descer, eu comecei a descer aquilo ali igual um foguete. Pedalei. A galera que tava competindo, que foi descendo, apertando pelo menos um pouquinho do freio, foi ficando pra trás. Eu apertei o freio, mas aquele não funcionou. Aí eu aqui, ó, descendo a ladeira, e por incrível que pareça, por muito pouco eu ganhei. E a galera que passou da linha de chegada depois de mim, parando as bicicletas, né? E como é que eu parava? Do que eu passei a linha de chegada, minha bicicleta continuou com a mesma velocidade. Me deparei com uma situação muito difícil.
Na minha frente só tinham duas opções. Ou eu me jogava no muro da casa, ou me jogava no barranco cheio de terra e mato. Fui eu pro barranco. Foi bicicleta pra um lado, eu pro outro, na frente de todo mundo. Botei, virei cambalhota, virei mortal, virei estrela. E lá, 1 minuto caído no chão, todo sujo, todo arranhado, todo machucado. Mas eu tinha ganhado o prêmio! O pessoal foi me ajudar, perguntaram se eu caí. Falei que não, que só tava treinando o rolamento. Todo machucado, fui pegar meu prêmio, né? Olha o super prêmio! Eu tenho até hoje e não sei mexer. E ainda veio sem pilha. Vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Fui no centro para comprar e resolver algumas coisas pra minha mãe. Um colega meu, que é meu vizinho, me mandou uma mensagem assim: aí, o ônibus do bairro quebrou, mané. Tô aqui no ponto, vai demorar mó tempão pra voltar a rodar. Com o horário, o ônibus já chega atrasado, imagina quebrado. Fui, né, e pedi o Uber. Pedi, cancelaram, pedi, cancelaram, pedi, cancelaram. Aí eu pensei, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. E tinha mesmo, sabe o que era? O destino pra onde o Uber ia me levar. Aí vocês me perguntam, mas você botou o bairro errado? Não, eu botei o bairro certo, esse era o problema. Um motorista de Uber, de táxi, eles têm medo de vir aqui onde eu moro. Eu bem cínico, bem sonso, peguei e mudei. Coloquei um bairro antes, bem antes do meu. Assim, quando o Uber estivesse me deixando nesse bairro que eu coloquei, eu ia falar, não, moço, sobe a rua aqui, porque lá no aplicativo não tava dando pra colocar o endereço certo. Neste instante já aceitaram. Aí eu fui ver, né, as informações do motorista. Um carro preto, bonito. Aí o tempo foi passando, e o que o Uber tava a 1 minuto de chegar perto de mim. Nada de ver aquele carro preto bonito. Tava com um carro bem simplesinho, bem lata velhazinha. Buzinou, aqui na minha frente. Aí o cara, abaixando o vidro assim, ó, girando a manivela, botou o crânio pra fora do carro e perguntou assim, você que é o Rômulo? Eu olhei assim, falei que era eu. Explicou que ele era o meu Uber, só que ele tinha trocado de carro e o aplicativo não tinha atualizado. Gente, eu não sei que carro era aquele, mas eu sei que com um soco da minha sobrinha ele desmontava. Era cinza, só tinha 2 portas, todo fosco, entendeu? Amassado do lado. Gente, eu não tenho nada contra. Só que eu fui enganado. Já tava pago, fui e entrei dentro do carro. Ele deu um arranque com o carro começou. Nós fomos andando, fomos indo, na graça do Senhor. De repente ele virou a curva e passou na rua mais famosa da minha cidade. Cheio de carro, criança, adulto buscando as crianças. O carro na frente da escola morreu. O trânsito parou, as pessoas começaram a buzinar atrás da gente, o pessoal começou a olhar da rua. Com toda a calma, educação e gentileza do mundo, virei pro motorista e perguntei, moço, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou assim, pô, acho que deu problema aqui no motor. Vou precisar da tua ajuda. Minha ajuda? Tu não pode empurrar o carro ali pra mim não, só pra dar um tranco. Era só o que me faltava. Eu não tinha mais nada a perder. Pensei comigo, saí do carro e fui empurrar. Eu tô quase movimentando o carro com a ajuda de mais algumas pessoas que queriam que liberasse o trânsito me ajudando a empurrar. A criança lá daquela escola gritou assim, e ela é o menor do TikTok. O carro deu tranco, parecia o Flash. Entrei pra dentro do carro, sabe, o motorista arrancou com o carro e dei glória a Deus. Se vocês verem algum vídeo meu empurrando alguma lata velha por aí, marquem por favor, que eu quero saber quem são os engraçadinhos que gravaram. Chegou no bairro em que eu tinha botado no aplicativo, né? Olhei pro moço e falei assim, aqui, você pode subir aqui nessa rua por gentileza? Que na verdade eu moro lá, que eu não tava conseguindo colocar. Falou que não tinha como, porque o meu bairro era muito perigoso. Eu falei assim, é o quê? Eu só não vou te dar 0 estrelas, porque não tem essa opção. Saí do carro, virei as costas e fui embora. Comecei a subir aquela ladeira. No meio da ladeira, passa um ônibus do meu bairro. Último banco na janela, meu amigo. Ele só se deu o trabalho de gritar assim, ó. Aí, dei mole! O ônibus que quebrou foi da rodoviária, não foi o nosso, não. Olha, eu não tenho o que falar, gente. Oi. Comidas que não é possível que só eu odeio. Primeira, azeitona. Nossa, eu tenho um ódio desse treco. É ruim. Ponto, é ruim. E as pessoas colocam azeitona em todo lugar. Tem azeitona no empadão, tem azeitona no arroz, tem azeitona na pizza, tem azeitona na azeitona. Segunda coisa, caldo verde, sopa, canja. Muito ruim, sem condições. É tipo suco salgado com pedaços. Se eu chego na tua casa e tu me oferece canja, eu vou me ofender. Terceira coisa, geleia de mocotó. Só o cheiro desse negócio já embrulha o meu estômago, tô falando sério. Se eu coloco geleia de mocotó na minha boca, imediatamente eu entro em coma. Próxima coisa, batata doce. Eu sei que faz bem pra saúde, mas não desce, gente. Pepino. Não tem necessidade do pepino existir, gente. Quer pôr mais coisa na salada? Coloca mais alface. Você gosta de pepino? Você pega um inteiro e coco. Coco inteiro, coco ralado, coco em pedaço, coco doce, cocada. Até o cheiro do coco me irrita. Muito ruim, muito ruim. A única coisa boa do coco é a água. Água de coco, apenas. Próxima coisa, gente, café. Como assim você não gosta de café? Gente, eu não consigo beber café, é muito ruim. De todas as formas é ruim pra mim. Eu queria gostar de café, minha vida seria mais fácil. Mas eu não consigo gostar. Última coisa é dobradinha. Além daquilo ter um cheiro horrível quando tá fazendo, quando você come é tipo uma carne chiclete. Olha, pra mim não dá não, é muito ruim. Quando a minha mãe faz, dá vontade de ficar 1 semana fora. Porque a dobradinha dura dias aqui em casa. Oi. Comidas que é impossível alguém não gostar. A primeira é coxinha. Cara, se você não gosta de coxinha, você tem que ter um motivo muito plausível. Porque coxinha é muito bom. Que coxinha é essa que tu comeu que tu não gostou? Era coxinha o quê? Sabor espinafre? Segunda comida é estrogonofe. De frango, de carne, os dois são ótimos. Não entra na minha cabeça quem não come estrogonofe. Uma batata palha, uma batata frita, um arroz. Vai falar que tu não gosta? Não aceito, entendeu? Não aceito.
Purê de batata. Bom demais! Nem vou argumentar com esse aqui porque é outro nível. Se você não gosta de purê de batata, você sai desse vídeo agora. Próxima comida, lasanha. Cara, lasanha é bom demais. Lasanha é a combinação perfeita, entendeu? Pô, se a pessoa vem aqui em casa e eu ofereço lasanha e ela fala que não gosta, eu vou falar assim, ó. Ah, você não gosta? Você não vai comer, não? Vai comer sim. Torta de limão. Até quem não gosta de doce é obrigado a gostar de torta de limão. Porque ela é o equilíbrio perfeito entre o cítrico e o doce. Cara, quem não gosta de torta de limão não gosta de nada. Eu desisto dessa pessoa. Pizza. Tem 3.496 sabores. Você vai me dizer que você não gosta de nenhum. Não fala uma coisa dessas, não, tá? Não fala, não. Eu não vou pensar 2 vezes antes de, ó... Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Isso aqui. Na tua cabeça. Foi dia em que a minha irmã mais nova ganhou uma boneca amaldiçoada. Pra quem não sabe, o meu pai é pastor. E eu não tô brincando não, tá? É mesmo, é sério. E era muito comum algumas coisas sobrenaturais acontecerem comigo e com a minha família. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos e em um sábado, perto do Dia das Crianças, tava eu e a minha irmã tranquilamente dentro de casa e aí a gente ouviu o pessoal na rua passar correndo, gritando assim, tão dando presente na quadra, tão dando presente na quadra. No que a gente ouviu, fomos correndo na direção da minha mãe só falou, vai. Quando a gente chegou no campo, realmente tinha um caminhão com um monte de brinquedos e um pessoal que faz caridade tava doando esses brinquedos, passando nas comunidades, né, nas favelas. E aí eu ganhei uma bola de presente e a minha irmã ganhou uma boneca. Eu lembro de como ela era até hoje. Vou tentar deixar uma foto aí, ó, de alguma parecida, pra vocês terem uma ideia de como ela era. Na época, o sonho das meninas era ter uma boneca daquela. Porque era daquelas que se você botasse deitada, ela, ó, fechava o olho. E quando você levantava, ela abria o olho. O que já é muito estranho, né? Vamos querer uma boneca que dorme, que acorda? O que é isso? E essa boneca também tinha um círculozinho aqui, ó, um pouquinho em cima da barriga, que era um botão. Você apertava lá e ela falava alguma coisa. Era tipo assim que ela falava, eu quero dormir, eu quero brincar. Ah, você me faz rir. Respeito quem gosta desse tipo de brinquedo, mas eu morro de medo mesmo. Aí eu e minha irmã chegamos em casa, parecia o dia mais feliz da vida dela. Botou o nome na boneca, falou que era agora a melhor amiga dela e ficava maior tempão conversando com a boneca. Até aí tudo bem, desde que ela não viesse com aquele troço pra perto de mim. Porque além do medo que eu tinha, porque era um brinquedo que falava, aquela boneca já tinha alguma coisa estranha, gente. Ela tinha uma cara diferente dos outros brinquedos, um olhar diferente. Eu não sei explicar, mas eu não falei nada, só fiquei assim, ó, de longe, observando tudo. Aí aquele dia anoiteceu e chegou a hora de dormir. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque eu fui dar boa noite pra minha irmã. Ela tinha brincado muito, tava cansada e tinha deitado mais cedo pra dormir. Foi aí que eu vi que do lado dela, também deitada, estava a boneca. Lembra que eu falei que quando você deitava esse tipo de boneca, ela fechava o olho? Pois é. Mas a da minha irmã tava com os 2 olhos abertos. E um dos olhos que eu falei que tava quebrado também estava aberto, funcionando normalmente. Aí, ó, eu já fui me afastando e dei boa noite aqui, ó, de longe, via Wi-Fi. Olha, gente, no que eu fui sair do quarto da minha irmã pra fechar a porta, a boneca, sozinha, sem ninguém mexer nela, falou assim, ah, eu quero brincar. O quê? Eu fui assim, ó, rapidinho pro meu quarto, tranquei a porta e deitei na minha cama. E a partir daí, várias coisas começaram a acontecer. A boneca não estava mais funcionando do jeito que ela deveria. Minha irmã deitava ela ficava do olho aberto. Minha irmã levantava, às vezes ela fechava o olho. E o botão que ela tinha pra você apertar e ela falar, não estava mais funcionando. Mas a boneca ainda falava. Só que agora era do nada. Ela tava lá sozinha em algum canto e ela falava. A minha irmã não desgrudava da boneca por nada. Levava pro banheiro, levava pra escola, dormia junto, brincava junto, era o dia inteiro. E a minha irmã também começou a ficar diferente. Não tava mais conversando tanto com a gente, ficava mais isolada no quarto. Parecia que ela tava sempre com raiva de alguma coisa. Inclusive, na escola, naquela semana ela tinha arrumado um problema com um aluno lá. Porque o menino foi implicar com ela, mexendo na boneca, alguma coisa assim. E ela surtou em cima do menino. E isso deu um problemão, tá? Minha mãe teve que ir lá na escola pra resolver. E ninguém sabia porque que a minha irmã tava diferente daquele jeito. Mas eu sabia que era por causa daquela boneca, aquela Annabelle disfarçada da Shopee. Foi aí que a minha mãe e o meu pai começaram a prestar atenção que tinha alguma coisa diferente. Mas o problema mesmo era durante as noites. Porque a minha irmã tava com mania de ficar acordada conversando com a boneca até de madrugada. E aí, um dia, eu tive um pesadelo horrível com essa boneca. Acordei de madrugada com muita sede e fui até a cozinha pra beber água, né? No que eu entrei na cozinha, a minha irmã tava sentada na mesa, com a boneca no colo, olhando pra mim. E não tinha mais ninguém na cozinha. Tô até arrepiado aqui, ó. Aí eu travei, né? E comecei a perguntar pra minha irmã o que ela tava fazendo ali, porque já tava tarde, que ela tinha aula no dia seguinte. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, ó. É que eu quero brincar. Na hora eu fiquei quieto, não falei nada. Mas na minha mente eu tava assim, tá repreendido, misericórdia, queima! E aí eu fui correndo pro quarto da minha mãe. Acordei ela e o meu pai e comecei a explicar as coisas que eu tava vendo, que tava acontecendo. E dessa vez eles não acharam que era brincadeira, porque eu tava tremendo muito e eu tava arrepiado, eu realmente tava com medo, gente. E aí o meu pai e a minha mãe decidiram fazer uma roda com a gente e orar, fazer uma oração, pedindo pra nossa mente ficar em paz, pra gente conseguir dormir tranquilo. E quando a gente fechou o olho e o meu pai começou a orar, do nada o clima ficou frio, gelado. E aí
a boneca começou a falar sozinha. Mas não igual ela fazia, não. Ela começou a falar muito rápido, uma coisa atrás da outra. Quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E ria, eu quero brincar, eu quero dormir. E aí, antes do meu pai terminar a oração, a boneca ficou quieta. Quando ele falou amém, parecia que tava tudo resolvido. Então eu fiquei mais tranquilo, a minha irmã conseguiu dormir. E desde esse dia, a boneca sumiu. A minha irmã achou que tinha colocado ela em algum lugar e tinha esquecido onde tava. O meu pai e a minha mãe ou ficavam quietos ou trocavam de assunto quando a minha irmã lembrava da boneca. E eu, como via muito filme, achava que a boneca tinha percebido que ela tava numa casa de crente, entendeu? E ó, meteu o pé sozinha, saiu correndo por aí. Eu era uma criança, eu realmente achava isso, tá? Eu realmente achei que a boneca abriu a porta e saiu correndo. E foi isso, gente. Só que aí, meses depois, eu lembrei desse assunto e fui falar com a minha mãe, né? E ela me contou que ela chegou pro meu pai e falou que não queria mais aquela boneca dentro de casa, que ela tava sentindo um negócio estranho no coração e que era pro meu pai se livrar daquela boneca, jogar fora, queimar. Mas lógico, sem a minha irmã saber. E a minha mãe me conta até hoje que quando ela entregou a boneca pro meu pai, que a boneca parecia que tinha encarado ela, olhado dentro da alma dela. E que ela nunca vai se esquecer daquele olhar. Diz o meu pai que jogou essa boneca dentro de uma saca preta e jogou num lixo. Aonde ela foi parar, se alguém achou, eu não sei. Eu só sei. Na verdade, eu sinto que até hoje essa boneca ainda existe. Porque de vez em quando eu ainda tenho pesadelos com ela. E talvez por causa disso eu acordo mijado. Mas quem nunca, né? Oi, dia em que teve briga lá na escola e a diretora entrou no meio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E, uns meses depois que as aulas tinham começado, era um dia comum lá no colégio. E a professora que estava dando a última aula pra gente, liberou a nossa turma 5 minutos mais cedo pra gente poder ir pro refeitório e comer, porque era estrogonofe. Nos dias que tinha comida boa, o refeitório ficava lotado de gente e a fila demorava muito. Mas dessa vez, eu, os meus amigos e a minha turma fomos os primeiros a chegar pra almoçar. Ninguém tinha sido liberado ainda, só a gente. Aí nós fomos, arrumamos o nosso prato e na hora de escolher a mesa pra gente sentar, a minha amiga Giovana Furacão olhou pra mim e pros meus amigos e falou assim: gente, hoje nós vamos sentar nessa mesa aqui. Era a mesa onde a galera do terceiro ano do ensino médio sempre sentava. E aí, pra não deixar ela sozinha, todos nós sentamos na mesma mesa e começamos a comer juntos. Foi a hora que o sinal da escola começou a tocar. E aí veio aquela multidão de alunos pro refeitório. E o pessoal ia passando pela gente, olhando assim, ó, como se a gente estivesse cometendo um crime por estar sentado ali. E aí chegou a galera do terceiro ano. E uma das meninas desse grupo, sem enrolação, chegou perto da gente e falou assim: boa tarde, criançada. Vocês podem sair fora da mesa do terceirão? Por favor. Essa menina era ninguém mais, ninguém menos que a Thalita Teixeira. Inclusive, Thalita, se você estiver vendo esse vídeo, não me processa, por favor. Ela já tinha quase 18 anos. Era uma das mais populares da escola. Além de uma das mais bonitas, era uma das mais encrenqueiras. E quando ela falou aquilo pra gente, eu e os meus amigos já começamos a pegar nossas mochilas aqui e ia levantar pra mudar de mesa. Aí a Giovana Furacão virou pra gente e falou que ninguém ia levantar daquela mesa enquanto não terminasse de almoçar em paz. Aí a Furacão, ainda almoçando, olhou pra Thalita Teixeira e falou assim: é o seguinte, não tem o nome de ninguém aqui nessa mesa. A gente chegou primeiro e aqui a gente vai ficar. Agora deixa eu almoçar tranquila e mete o pé, tu e o teu grupinho. Só que a Thalita Teixeira não esperava que a Giovana fosse reagir dessa forma. E olhando em volta, vendo que todo mundo ficou assim, ó, chocado porque a Giovana bateu de frente com ela, ela ficou nervosa e foi na direção da cadeira aonde a Giovana Furacão estava sentada. E aí, atrás da Furacão, a Teixeira começou a falar: ah, mas tu vai levantar daí agora, senão eu mesma te tiro daí. Aí, gente, a Giovana Furacão levantou tranquilamente da cadeira, virou pra trás e olhou no olho da Thalita Teixeira e falou assim: ô garota, eu não me importo se você é do terceiro ano, eu não me importo se você é mais velha, eu não me importo se você é popular. Pra mim, você é igual a qualquer um aqui dentro. Então fala desse jeito mais uma vez comigo, pra tu ver se tu não vai se arrepender desse dia o resto da tua vida. Vocês têm ideia do que é o refeitório inteiro parar só pra ver o que vai acontecer? Até as tias da cantina foram fofocar. E aí, naquele momento, uma das meninas amigas da Thalita, também do terceiro ano, já tava chegando perto da Giovana Furacão gritando assim, ó: ô colega, tu acabou de chegar na escola, tu tá achando que tu é quem? E essa menina era grandona, real, muito grande. Na hora que essa menina gigante ia encostar na Giovana Furacão, e provavelmente uma das maiores tretas da escola ia acontecer ali, a Raíssa Pimentel, a melhor amiga da Giovana Furacão, então levantou da cadeira, cruzou os braços e parou de frente pra essa menina gigante. E essa menina grandona que só queria chegar na Giovana Furacão, achou que só fazendo isso aqui, a Raíssa Pimentel ia sair da frente dela. Na hora que ela colocou a mão aqui, ó, no braço da Pimentel, a Pimentel só fez isso aqui, ó. Pegou o dedo aqui, ó. Ui. Aí a menina grandona ficou: meu dedo, solta o meu dedo! Meu dedo, meu dedo! E começou a se dobrar assim e ir pro chão. E a Pimentel aqui assim, ó, igual no Kung Fu Panda. E nesse exato momento, a dona Ana, diretora, chegou no refeitório e falou assim: uau! O que é que tá acontecendo aqui? E começou a ir pra perto da mesa onde a gente tava. Na mesma hora, a Thalita Teixeira virou pra diretora e falou assim:
Oi, dona Ana, não tá acontecendo nada não. Eu tava aqui me apresentando pra aluna nova. Nessa hora, a Raíssa Pimentel já tinha soltado a mão da menina grandona. E quando a diretora chegou perto das duas pra perguntar o que tava acontecendo, a Raíssa falou assim: diretora, eu não tô fazendo nada. É essa garota aí que veio me encostar a mão. E daí pra frente foi só pra trás, porque a menina grandona enlouqueceu. Ela não aceitou o fato da Raíssa Pimentel, com um simples movimento, parece ter feito ela deitar no chão. Começou a gritar quando a diretora tentava segurar ela tirava a mão da diretora assim. A dona Ana mandando ela se acalmar, pedindo pra ela ficar tranquila. Aí a menina grandona olhou no olho da diretora e falou assim: sai da minha frente agora! E quando ela ia segurar no casaco da diretora, e só Deus sabe o que ia acontecer depois, os inspetores chegaram e seguraram a menina. Aí, resumão do que aconteceu depois: que a menina grandona foi expulsa da escola. Depois que ela falou daquele jeito com a diretora, a dona Ana chamou a polícia, chamou o conselho tutelar, os pais da menina, ou seja, no final, ela se deu mal. Depois disso tudo, até que as coisas ficaram mais tranquilas, a Giovana e a Raíssa Pimentel viraram o assunto da escola. E isso chamou a atenção da Thalita e de todos os outros populares. Mas também chamou a atenção do pessoal que não gostava dos populares. E uma batalha estava prestes a começar naquele colégio. Foi dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir para sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso da gente sair da casa da minha avó. E todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que tava ali. Ela adorava contar essas coisas pra gente. Mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era O Menino do Escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia em que a luz acabou. Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas, pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala, a minha avó sentou na poltrona dela com a velhinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido, que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia quando tava escuro. E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Quando ela terminou de contar a história, gente, eu tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço, de tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí os adultos foram todos dormindo nos quartos que tinham na casa, e eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem. Tirando o fato de que tava sem luz, não tinha nada pra fazer, a minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou, e só tinha uma vela acesa lá na estante da sala. Uns minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda tava acordada era a minha prima mais velha, que tava do meu lado. E ela tava lá, amarradona, jogando um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira, tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei: prima, tu ouviu? Tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho, porque ele tinha essas brincadeiras bobas mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sossegava. Aí eu olhei pro meu irmão e vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então quem foi? Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela que eu tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim: ai, primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta ou uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala. E a vela apagou. A gente ouviu uns passos correndo. Na hora eu agarrei no braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava um silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular, pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim, sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo, mandando me acalmar, falando que era só o vento. Mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final. E a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me cobri e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim: ai, credo, eu vou dormir, fingindo que tava tudo bem.
mas dava pra ouvir o coração dela. Tava muito acelerado. E ela também tava tremendo, ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também e botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela. Pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo, a música tocando e a gente abraçado assim, com medo, a gente finalmente ficou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que até hoje, sempre que eu me encontro com a minha prima, nós dois relembramos isso que aconteceu. Até hoje, quando ela vai dormir, ela prefere que tenha alguma luz acesa. E eu, sempre que a luz acaba, fico com frio na barriga. Mas e você aí? Já teve medo do escuro? Eu espero que você não comece a ter.